Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Logo, logo aí a Glau está entrando para fazer a nossa contação de histórias, para a gente fazer uma análise psicoanalítica ou até psicanalítica, ah, da Branca de Neve, como prometido, como a gente veio até aqui, tá? Vamos chamar a Glau aqui, que eu já estou vendo ela. A Pan também está entrando. Oiê, Você já vai entrar. Oi, Glau, tudo bem? tudo bem? E você como está? Tudo jóia, graças a Deus. Pronto aí para mais uma live? Nossa, ansiosíssima, animada, quero muito, muito! Legal, olha, a pesquisa ficou grande, viu, gente? Tá bem legal mesmo essa live, não é por nada não, viu? Então vamos lá, deixa eu só contextualizar, fazer a introdução, Glau, e aí você já entra aí com o primeiro trecho da história, pode ser? Beleza? Então tá. Branca de Neve é uma história que todo mundo conhece, né? Principalmente por causa do Walt Disney. Foi o primeiro longa-metragem do Walt Disney. Tá? Para quem não sabe, inclusive, isso é um dado bastante interessante. O Walt Disney, ele revolucionou a animação por muitos motivos, mas não é só pelo Mickey, não. A Branca de Neve é um divisor de águas na vida do Walt Disney, tá? Não só porque foi o primeiro longa-metragem de animação do cinema, tá? Mas também porque foi o primeiro drama. O desenho animado ele só tinha características de comédia, né? Quando ele traz os contos de fadas para o cinema e vai dando inicia essa tradição dos estúdios Disney, né, de fazerem remakes ou releituras dos contos de fadas, ele traz o drama. Né? Na primeira exibição, o Walt Disney ele estava no cinema escondido, e ele queria, sobretudo, ver a reação das pessoas no momento da morte da Branca de Neve. Foi aquela choradeira no cinema quando ela morre. Então ele ficou muito feliz porque ele tinha atingido o público como ele queria, né? Emocionar pelo drama, tá? Agora, vamos falar então um pouco de psicologia. Daqui a pouco eu volto um pouco no Walt Disney para falar dos anões, tá? Mas o que a gente pode dizer da Branca assim, inicialmente para introduzir, né? É típico, o típico filho, nesse caso filha, né, que vem de acordo com os desejos parentais. Né? A menina linda, perfeita, né? Ela não está como nos contos de fadas do tipo Patinho Feio. Né? O Patinho Feio é um conto de fadas que, não é nem de fadas, né, mas é um conto, é uma história infantil de você achar seu lugar no mundo, né? De você conseguir se encaixar aí, então, no desejo parental, né? A Branca não. Ela nasce pronta para isso. Ela está dentro das expectativas, né? É a tal do filho perfeito. Só que tem um detalhe, e aí sempre nessa dinâmica feminina que a gente pega nesses contos. Se ter uma menina, principalmente naqueles tempos, era um fardo. Né? É aquela coisa de ter que ter o filho homem, o herdeiro, o provedor, aquele vai. A menina não, era tão complicado ter uma menina antigamente que você tinha que pagar o dote, né? A noiva tinha dote, né? Então também traz esse conto traz esses aspectos meio sexistas, né? Meio machistas que a gente sempre traz aqui nas lives, né? Da não participação feminina na trama sucessória parental, como a gente chama. Ou seja, é aquela coisa da mulher estar sempre na inatividade, depois a gente vai ver isso no caixão de vidro da Branca de Neve, versus a atividade masculina. Essa coisa muito produtiva do masculino e o feminino sempre receptivo, inativo, passivo. Tá? A Branca de Neve é uma história de individuação feminina e dela ir buscar o ânimos, que ela só encontra no momento que ela encontra o príncipe, aí com ânimos mais saudável e pronto. Tá? Vamos falar muito então dessa coisa da mulher carente do poder formal, social, que também é um retrato que a gente consegue encontrar nessa história, e que por causa disso, as mulheres acabam buscando esses ardis femininos para exercer poder. Sedução, beleza, e vai muito por aí. E também o poder maternal. Para quem não sei
se tem algum estudante aí da psicologia, mas a própria mãe do Freud, sendo uma mulher do século XIX, ela deposita todos os esforços dela para reerguer a família economicamente no filho mais velho. Se ela não pode exercer poder, ela tem que fazer isso através de um homem. E a mãe acha onde? No filho. É? Então, aquele mais velho, que era o Sigmund Freud, acabou sendo responsável por reerguer a família. Tá? Então, veja um exemplo da Bela Adormecida, por exemplo. Né? O príncipe se apaixona pela Bela Adormecida, ou seja, a mulher passiva, dormindo, que não cria problemas, que não reclama, né, que não dá conflitos. Depois que ela desperta, ela perde, entre aspas, a beleza. Porque ela pode se queixar, ela pode reclamar, ela pode exigir, ela pode atuar, ela pode agir. Né? Então, a Branca de Neve também vai passar muito por essa questão. Né? E essa visão masculina da beleza feminina, né, como uma coisa perigosa, porque tem muito poder. Né? A beleza e a capacidade de sedução das mulheres é uma coisa de enorme poder. Tá? E muitas vezes vem num caráter meio ardiloso no feminino. Tá? Um bom exemplo disso é a Cleópatra, tá? Que seduziu 2 imperadores romanos para manter o império. E era uma mulher poderosíssima. Você que é de letras, eu não sei se você sabe, Glau, mas a Cleópatra ela recuperou o idioma egípcio depois de quase 5 séculos de inatividade. Né? Tanto que ela começou a fazer frente ao Império Romano, que olha o Egito crescendo aí. Né? Vamos conversar com essa rainha aí para ver o que está acontecendo. Era uma mulher muito sedutora, ela tinha até escravos sexuais, o que não era muito comum, né, na história. Geralmente eram os homens que tinham haréns, né? E além disso era uma mulher inteligentíssima e que conseguia fazer política muito bem na sua época. Então ela tinha todas as qualidades masculinas do ânimos e todas as grandes qualidades femininas. Né? Por isso foi uma mulher tão poderosa. Mas Hollywood acabou querendo destacar a beleza, né? Então colocou na tela atrizes lindas, maravilhosas. Então os registros que a gente tem da Cleópatra, na verdade, eles vão dar muito mais luz a essa inteligência dela do que a beleza. E não é o que a indústria cinematográfica fez. Então aí cai de novo nessa questão da beleza. Pois é, Elizabeth Taylor, que né, eternizou a Cleópatra Bela, mas eu lembro de já ter visto em documentário um busto original da Cleópatra, né, com o rosto dela, e sinceramente, eu achei uma mulher feia. Ela não era, não tinha muitos dotes físicos, não, pelo que conta. Eu acho que a capacidade de sedução dela vinha de outros atributos femininos, de sedução, e não de uma beleza física, né? Além de ter sido uma mulher extremamente inteligente. Tá? Então, assim, gente, a bem da verdade, o mundo masculino pensa o seguinte: todo cuidado é pouco com a mulher adulta, né? Com a mulher madura. Na história da Branca de Neve, né, a mãe morre rapidamente. Você tá dando spoiler, né, Edu? De uma história do quê? De uns 300, 400 anos. Tá? E a perda da beleza pode tornar a mulher maligna. Dito isto, para as pessoas começarem a pensar, você quer começar a contar a história, Glau? Eu tô ansiosa aqui, né? Vou dar uma rápida... Só para avisar, gente, se passar de 1 hora e a gente cair, a gente volta, viu? A gente vai se manter por aqui. Tá. Então é o seguinte, para contextualizar, o Edu, que é psicólogo, e eu sou da área de letras de comunicação, contadora de histórias e biblioterapeuta. Para a gente fazer essa live, eu pesquisei bastante e vi várias versões, porque eu estudo muito essa questão das narrativas populares. Isso é um negócio que me interessa muito, porque é muitos elementos comuns, como isso reverbera numa cultura e na outra, e como isso permanece, né? Não há muita novidade aqui, por aqui, tudo são retomadas dos grandes mitos mesmo, né? E então, para hoje eu escolhi uma versão em especial, que já que é para fazer, a gente tem que arrebentar, né, Edu? Então eu peguei uma versão que é mais próxima da versão dos Irmãos Grimm, que tem os elementos que o Eduardo, né, vai com certeza dar aquele show na análise dele. Mas eu escolhi uma versão em cordel do Severino Borges da Silva. Era pernambucano
Ele era violeiro, improvisador e poeta popular. Morreu em 91 e tem vários livros aí para a editora Luzeiro. Eu acho que a gente precisa divulgar mais o cordel, porque a gente dá pouco valor para aquilo que é muito nosso, né? O cordel é muito rico, do ponto de vista formal da estética, vocês vão ver a melodia, como é. Então, tem toda uma métrica, uma rima, e ele tem elementos não só nossos, mas assim, reverberações de todas as outras culturas. Então, isso é extremamente rico. Eu conheci o Marco Aurélio, aliás, o cordel, mas com o Marco Aurélio, que é um grande cordelista e estudioso do cordel no Brasil. Quem tiver interesse em outras versões, eu fiz alguns teasers, fiz alguns videozinhos curtos sobre outras versões. Uma versão russa, que é a Snegurowska, que é tipo da nevezinha, do folclore russo. Fiz também um vídeo de uma versão alemã, que é o Zimbro, que é um menino. E fiz também um vídeo de uma versão brasileira, que o próprio Marco Aurélio recolheu. Então, quem quiser, vai dar uma olhadinha. E qualquer pergunta, não sei se a gente vai conseguir responder agora, mas a gente responde depois, certo? Então, hoje, a contação vai ser um pouco diferente. Eu vou, na verdade, recitar. Então, eu peço, assim, autorização para os deuses, né? E a gente faz aquilo que a gente fez nas outras contações, que é a gente se centrar, a gente tá presente para deixar a história nos tocar. Então, a gente respira fundo, inspira e expira, fica presente que vai começar. O cordelista, ele costuma pedir uma autorização para as musas, que vão dar a inspiração para ele, algo transcendente. E o Severino faz a mesma coisa, então vamos começar, venham comigo, tá bom? Ajudai-me, santas musas, com força suave e leve, que vou contar um romance que o pensamento se atreve, dos 7 anões da floresta e a linda Branca de Neve. No reino das Águas Verdes residia o rei Vicente, casado com uma rainha, filha do conde Clemente. Por não ter filhos, vivia um do outro descontente. Mas uma noite a rainha acordou sobressaltada. Abriu uma das janelas, nela ficou debruçada, olhando as verdes campinas e a neve da madrugada. A lua pelo espaço corria ligeiramente. O vento soprava forte em procura do poente. E brancos flocos de neve desciam ali lentamente. Nesse momento a rainha disse, quem me dera breve, eu ser mãe de uma criança de rosto bonito e leve, courada com uma romã e branca igualmente a neve. Quando ela disse isso, Jesus a favoreceu. Seus desejos foram feitos conforme Deus concedeu. Com 9 meses depois, uma criança nasceu. De beleza admirável, de pele corada e fina. Cabelos pretos e lindos, era uma prenda divina. Então, por Branca de Neve, foi batizada a menina. Depois de um ano, a rainha morreu quase de repente. O rei casou outra vez, foi uma festa imponente, mas a segunda mulher era pior que serpente. Edu, é com você. Ó, parei bem naquele spoiler seu que a mãe morreu logo depois, hein? Eu acho que inclusive o Disney não dá muita atenção, né? Eu não tive tempo de rever a Branca de Neve, mas acho que ele não dá muita atenção para a mãe. Inclusive o Disney ele dá muito foco aos anões, porque um dos grandes objetivos do Disney é criar identificação para as crianças. Então, ele faz isso com os animaizinhos do bosque, né, que é a Branca de Neve, aquela história toda, e os anões, que têm traços infantis. Depois eu vou falar da simbologia dos anões, né, mas eles são seres paradoxais, porque eles têm tamanho de criança e barbas de velhos, né? Então, são velhinhos em miniaturas, né? E eles têm um comportamento e traços bem infantis. Isso é uma coisa do próprio desenho animado, para quem não sabe. Tom e Jerry, Pica-Pau, qualquer personagem de desenho infantil que vocês imaginarem, eles são sempre desenhados com o ar bastante infantilizado, nariz pequenininho, né? Sempre para dar remeter a criança a se identificar com aquele personagem, né? Ele também é criança, vamos dizer assim, tá? Então o Disney passa essa estratégia também
para os anões, tá? E aí, olhem só que interessante, esse primeiro trecho do cordel e da história que a Glau traz. Pouca ou nenhuma presença masculina. O rei é coadjuvante. É assim com a Cinderela, é assim com a Bela Adormecida, é assim com a Branca de Neve. Tá? Por que, que o ânimos, ou a figura masculina, sempre lembrando aqui o conceito de ânimos, que é a parte masculina que a mulher desenvolve. A mulher tem o ego feminino e o ânimos. O homem tem o ego masculino e a ânima. Todo aprendizado que nós temos do sexo oposto, a gente acaba internalizando e compondo esse conceito psicológico chamado ânima ou ânimos. Tá? E a história da Branca de Neve, claro, vai falar de inveja, vai falar de beleza, de vaidade feminina, mas tudo isso é para a busca do desenvolvimento do ânimos, tá? Ou seja, a mulher ela não pode ser só beleza, ela não pode ser só sedução, né? Ela não pode ser só uma Afrodite, né? Ela tem que ter um lado lógico, né? Interessante, inteligente, né? Que resolve problemas, né? Ela não pode ficar aquela menininha ingênua e bonitinha para sempre, tá? Então a história trata um pouco disso, com esse tempero de inveja e de rivalidade feminina que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então é lembrar que aos 7 anos a Branca de Neve vai começar a ter aquele caráter de maior beleza, e ela vai começar a desenvolver os atributos femininos e vai ficando tão bela quanto a mãe dela tinha idealizado. É sempre bom dizer que esse tipo de coisa, né, quando a menina, ou até o menino, né, vai crescendo e vai se desenvolvendo, ela vai deixando os pais meio deslocados. Porque à medida que uma criança cresce, ela vai se afastando daquele desejo idealizado dos pais e vai ganhando independência. Então, os pais se sentem um pouco deslocados dos seus papéis. E agora a Branca de Neve, enquanto ela é jovem, ela pode buscar um jovem príncipe, né, que pode virar o seu foco de interesse. Quer continuar, Glau? É claro! Então vamos lá. Vamos lá. Pois a segunda rainha o bem a ninguém fazia, e tinha um espelho mágico dela fazer bruxaria. Tudo que perguntasse, o espelho respondia. Assim passaram 10 anos e a infame rainha, praticando o mal somente, então grande raiva tinha da linda Branca de Neve, que já estava mocinha. Um dia ela pegou no dito espelho, benzeu e foi perguntando assim: responde-me, espelho meu, se existe outra mulher mais bonita do que eu. O espelho respondeu: ó rainha, com certeza vós sois assim tão formosa, mas vos falo com franqueza que a linda Branca de Neve do que vós tem mais beleza. Com essa voz a rainha sentiu uma dor ferina, por saber que a mocinha era uma joia divina. Na mesma hora jurou de assassinar a menina. Chamou logo um caçador, a ele pôde dizer: vá matar essa menina, porém sem ninguém saber. O fígado e o bofe dela, traga para eu comer. Logo o homem obedeceu àquela voz rigorosa e levou a Branca de Neve para a montanha temerosa, a fim de cumprir a ordem da serpente venenosa. Quando o caçador chegou no lugar triste e fatal, que foi pegando no cabo do seu possante punhal, Branca de Neve lhe disse: não faça a mim este mal. Solte-me que vou embora por estes bosques fatais. Embora morra rasgada nos dentes dos animais, mas jure que para o reino eu morro e não volto mais. O caçador teve pena e soltou a princesinha, mas lembrou-se de repente do pedido da rainha, que tinha pedido o fígado e o bofe da mocinha. Nessa hora um veadinho perto da moça chegou. O caçador, preparado, logo ao veado matou. Tirou o fígado e o bofe, para a rainha levou. A rainha então mandou fazer do fígado um guisado e comeu com tanto gosto com o seu instinto malvado, sem saber que o dito fígado tinha sido de um veado, pois ela pensava ser o fígado da enteada, e depois de comer disse que acabasse desgraçada. Tanta beleza que tinhas, porém não serviu de nada.
Edu é com você? Olha, depois a gente vai entender por que tamanho ódio dessa madrasta um pouco mais para frente. Agora eu quero falar um pouco do caçador e um pouquinho do espelho, tá? Já adianto, gente, as figuras masculinas desse conto, tá? O rei que está sumido, quase nulo mesmo, o caçador, o espelho, os anões e o príncipe. Tá? Essa vai ser a linha que ela vai ter que seguir para achar efetivamente o ânimos. Tá? Vale dizer o seguinte, tem várias versões, você vê aí é o bofe, o fígado, às vezes é fígado e pulmão, às vezes é o coração que é trazido, e sim, a ideia é que ela coma isso. Para quem acompanhou as outras lives, sabe o que significa esse comer. Ela quer introjetar a beleza da menina. Tudo que a gente come, a gente traz para dentro. As relações mãe e filha, elas estão muito pautadas na questão da alimentação. Aliás, mãe e filhos, não só filha. O primeiro ato de amor de uma mãe é dar alimentação, que é dar o seio, que é dar o leite. No momento que a criança ingere o leite, ela também introjeta o amor da mãe. E a psique tem exatamente essa mecânica, essa dinâmica, né? A gente introjeta, ou seja, a gente traz alguma coisa para dentro e a gente projeta, a gente coloca alguma coisa para fora. Os sentimentos funcionam assim, né? Quando eu aceito o amor de alguém, eu estou introjetando o amor, como no caso do exemplo, a criança aceitando o amor da mãe. Quando eu manifesto o amor a alguém, eu estou projetando esses sentimentos. Num poema, por exemplo, como a Glau está trazendo aqui, isso aqui na forma de um conto de Branca de Neve. O que não falta aí por aí são poemas de amor. Tá? Então, assim, gente, o caçador, vejam só, ele aparece como uma figura paterna. Tá? Ele significa um pai, mas é um pai omisso, é um pai fraco, é um pai passivo. Que se apieda, dentre aspas, da filha e a deixa partir. Ou seja, ele só consegue manifestar o amor pela filha da porta para fora de casa. Por quê? Porque da porta para dentro ele é submisso à rainha. Se o caçador fosse o rei, ele também seria submisso à rainha. A rainha que está no controle de toda a situação. Então ele tem um pouco dessa figura fraca. É um pai piedoso, mas é um pai omisso, que larga a filha para o mundo. Tá? A Branca de Neve, até ela parar na casa dos anões, ela vai atravessar todos aqueles perigos da floresta. Se vocês lembrarem do filme, vocês vão entender e vão lembrar que ela fica apavorada, tem barulhos, tem bichos. Né? O que isso representa? A nossa própria sombra. Quer dizer, ela começou o processo de individuação dela. Ela está saindo da casa paterna e materna e está partindo para uma individuação, por uma jornada solitária, para ser ela mesma. Tá? Passar pelo bosque cheio de perigos representa a tentativa justamente de ser ela mesma, do enfrentamento dos próprios medos, dos próprios defeitos, dos próprios problemas, em que ela só vai achar ajuda na hora que ela achar os anões. E vai muito por aí. Tá? O caçador ainda, gente, vale dizer o seguinte, tá? Eu vou ler um trecho para vocês, tá? Caçador, né? O espelho na parede, inerte, só respondente à madrasta, representa o marido submisso às suas vontades e determinações. Está preso à parede. Né? O caçador é fraco e submisso também, mas tem uma certa cumplicidade com Branca. Não é forte para enfrentar a madrasta, mas foi capaz ao menos de desobedecê-la. É indigno do amor da filha, pois este não se estende além dos muros do lar. Um pai impotente para amá-la externamente. Tá? Nessa história, então, o caçador ele não tem a nobreza de outros contos. Pedro e o Lobo, por exemplo. Onde o caçador é um protetor, é um homem viril que usa da força e da virilidade para gerar proteção ou para executar um trabalho, para ser produtivo e para proteger as pessoas que ele ama. Não.
Nesse caso, a virilidade do caçador ela é totalmente destrutiva e cria essa coisa de omissão. Né? Então é um ânimos ainda fraco, um ânimos que não se desenvolveu. Tá? Há uma certa progressão, porque o caçador protege, mas ainda assim ele é muito omisso. Tá? E vale dizer o seguinte, né? O espelho nunca mente. Nem no seu sentido simbólico e nem no objeto concreto. Né? O que a gente vê no espelho é a realidade do que está sendo mostrado ali. Uhum. Tá. Vamos em frente? Vamos. Vamos lá, gente. Agora deixo a rainha no seu gozo pervertido, pensando que a enteada há tempo tinha morrido. Mas quem espera por Deus sempre é favorecido. Branca de Neve ficou na mata em lamentações, passou 3 dias chorando, em terríveis aflições. Com 4 dias chegou em casa dos 7 anões. Nessa pequena choupana, esses anões residiam. Trabalhavam em minerais, cedo de casa saíam. Chegavam em casa de noite, ceavam e depois dormiam. Quando a donzela chegou na casa dos 7 anões, eles estavam nas minas, nas suas explorações. Branca disse, agora sim descansarei das minhas aflições. Fez a comida e comeu, pois seu estômago, coitado, há 3 dias não enchia se estava necessitado. Depois os anões chegaram, acharam o jantar guardado. Os anões se admiraram por ver a casa arrumada. Depois avistaram a moça em uma cama deitada. E Branca contou a eles sua história passada. Os 7 anões, quando ouviram a história da mocinha, disseram a ela, então fique aqui em nossa casinha. E dessa grande floresta serás a única rainha. E ficou Branca de Neve morando com os anões. De manhã eles saíam para fazer explorações. E ela ficava em casa com suas ocupações. É com você, Edu. Então, gente, olha só, vou passar de novo no espelho até chegar nos anões, tá? Bom, a gente já viu que a morte da mãe no parto simboliza justamente a morte do filho ideal, tá? O bebê já nasce berrando, gente. Ele já nasce mostrando insatisfação. Não existe filho ideal, tá? Lembrando também para quem viu as outras lives e para quem não conhece, que sempre a mãe má, ela é representada pela madrasta. E a parte boa das mães está na mãe mesmo, com a mamãe da Branca de Neve, que era uma boa rainha, que era uma boa mãe. Né? Os aspectos negativos de uma mãe estão sempre representados pela madrasta ou por uma bruxa na história. A Branca de Neve acertou na loteria, porque ela tem as duas na madrasta. É uma madrasta má, que ao mesmo tempo também é bruxa. Tá? Vejam que a madrasta também é uma mulher muito bonita. Ela é belíssima. Tá? Onde está a feiura da bruxa? No interior da madrasta. Uma mulher extremamente ruim, maligna, uma mulher nazista, basicamente. Né? É uma representação de uma certa cultura medieval cristã que ainda nos influencia muito. Né? Que a beleza feminina se identifica com o maligno. Né? A beleza é o esconderijo do diabo. Já viram essa expressão? Tá? É só vocês lembrarem também de outras culturas. Se vocês pegarem as culturas árabes radicais, o que nós vamos ver? Burcas, véus, o cobrimento completo do corpo feminino, do cabelo, que sempre foi uma questão de sedução. E a Branca de Neve, inclusive, não aparece história. Nas histórias mais clássicas, ela é seduzida por uma questão do cabelo, pelo pente. Enfim, a mulher bonita ela é muito perigosa. E uma mulher bonita e inteligente é perigosa à 10ª potência. Tá? Então eu quero ler um trecho aqui do que eu escrevi para vocês para explicar o que eu estou falando. Tá? A madrasta da Branca de Neve é bela, mas ela mostra insegurança, já que consulta sempre o espelho mágico. A beleza só existe para um olhar. Então contemplamos o espelho a fim de ver de fora. Como se ela olhasse para o espelho e aquilo representasse uma opinião externa, né? Que ela, ainda que ela seja bela, ela precisa da autoafirmação.
Ó, sim, rainha, tu és a mais bela. Né? Dentre todas, tu és a mais bela. Ela precisa ficar ouvindo isso o tempo todo, ainda que ela seja muito bonita. Né? Então, o espelho também representa essa comparação com os outros, tá? Isso é típico do universo feminino, de se comparar, por exemplo, em festas, quem está mais arrumada, as adolescentes ficam ali disputando, competindo para ver quem é a mais bonita da turma, né? Tudo isso está dentro desse universo que a Branca de Neve traz para a gente, tá? Então a fala do espelho, ela também é muito importante, né? Pensem só, gente, quão útil é um espelho que emite opinião e não pode mentir. Já pensaram? É realmente um instrumento muito mágico, né? A fala é a certificação do que se percebe, né? Ele está testando, está assinando embaixo, né? Por isso, as princesas da vida real vivem perguntando ao amado se ainda são amadas. Tá? Há de ter cuidado para não confundir o amor com a admiração, sobretudo pela beleza. Né? Então, muitas vezes a mulher se questiona até onde esse cara está comigo porque eu sou bonita, né? Ou ele gosta efetivamente de mim, né? Ou ele me admira em outras circunstâncias, né? E em outros atributos. Por isso que o espelho, ele é o bom amante da madrasta. Né? É por isso que a gente pode ver até o espelho como um papel de amante da madrasta, né? Ou até do pai da Branca de Neve, né? Então, espelhar um bom amante até dizer que a Branca de Neve passou a ser a mais bela. Né? Aí a convivência ficou insuportável. Né? Então, assim, quero ler outro trecho. Né? O tempo passa e a beleza se esvai. O corpo degrada com a velhice. E a mulher, no processo de individuação, deveria estar em contato com outros aspectos da psique, como o ânimos e o self, que é o si mesmo, que é ela. Né? Então ela tem que abandonar o ego, aquelas exigências que o ego faz de questões sociais, de questões familiares, de questões culturais, para ela encontrar a si mesma. Né? E muitas das vezes a questão da beleza e da estética feminina são exigências sociais e culturais extremamente pesadas, né? Quase que ditatoriais, a tal da ditadura da beleza. Tá? Então a mulher também chega um dado momento, para que ela continue tendo desenvolvimento, que ela tem que se desapegar um pouco disso. Tá? Eu não quero aqui dizer, gente, que a mulher precisa ser uma relaxada, que ela precisa se enfeiar, né? Nada disso, é bobagem. Tá? Só que assim, a beleza e a vaidade não podem ocupar todo o espaço. Tem que dividir com o espaço da inteligência, da lógica e de outros desenvolvimentos que são importantes para qualquer ser humano, né? E não só para a mulher. Né? Então ela precisa diminuir essa identificação com a beleza. Tá? Mas é um terror feminino perder beleza. Tem mulheres que ficam aterrorizadas por causa disso. Tá? Agora vejam, a simbologia da rainha má nesse caso, da madrasta, né, ela não possui um relacionamento com o inconsciente dela. Né? Ela não se aprofunda, justamente porque ela fica no superficial. Tratar de beleza, tratar de vaidade, não precisa de grande profundidade de autoconhecimento, mas o desenvolvimento humano sim. Então, se a mulher quer outros atributos, que não somente beleza, ela precisa se desenvolver em outras áreas, tá? Então, ela precisa estar indicado com outros aspectos, principalmente com ânimos. Porque é o ânimos da mulher que dá a ela capacidade profissional, de senso crítico, de julgamento, de cultura, de inteligência, né? Senão fica aquela mulher bonita e vazia. Né? E eu quero aqui afirmar, gente, que não é porque ela está tendo contato com ânimos que ela é uma mulher masculinizada. Não tem nada a ver, tá? O ânimos pode tornar a mulher masculinizada? Pode, desde que a relação dela com o ânimos não seja saudável. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, que a mulher pode ter um ânimo super desenvolvido e, ao mesmo tempo, ser uma mulher super feminina e super bonita, tá? Uma coisa não exclui a outra, tá? Isso é muito importante de ser dito. Tá? Ela precisa de discernimento, da reflexão que os aspectos inconscientes vão fornecer a ela. Tá? Não pode. Porque quando nós nos ligamos inconsciente, a gente deixa o inconsciente nos dominar, sobretudo pelos instintos. Tá bom? Tá. Vamos em frente, Glau? Vamos. Antes de eu continuar, só fazer umas observações aqui de vocabulário, né? Então, a gente vai falar aqui de um transelim,
que seria como um fio de ouro, sabe assim, quando você tem alguma coisa que você tem aquela cordinha no final, trançadinha, um trancelim. E a gente vai falar de catimbó, que eu fiz meio que um paralelo com um caldeirão, mas na verdade é um culto, um ritual que mescla elementos ameríndios, negros, né, africanos, católicos e da magia branca europeia, o catimbó, tá bom? Tem algumas coisas aí. Então vamos continuar, gente. Um certo dia, a rainha, a dita madrasta dela, pediu que o espelho respondesse com cautela se havia outra mulher mais bonita do que ela. O espelho disse: tem uma formosa princesa, a linda Branca de Neve, flor da santa natureza. Na floresta dos anões, ela é quem tem mais beleza. A rainha, ouvindo a voz do seu espelho encantado, teve uma raiva tão grande, disse: ah, caçador danado, se eu te pegasse agora, dava-te fim, condenado. Foi logo forjar o plano para matar a enteada, para ver se assim vingava-se daquela infeliz cilada que o caçador lhe fez, trazendo ela enganada. Valeu-se da bruxaria. No correr de um segundo, transformou-se numa velha, de rosto feio, iracundo, que foi a cara mais feia que já se viu neste mundo. Foi à casa dos anões onde estava a enteada. Chegou à porta, falou. A moça saiu vexada. Na porta havia uma velha, num chale preto embrulhada. Quando a velha viu a moça, disse fazendo moitim: princesa, vim me vender um mimoso trancelim, que já estou muito velha, não assenta mais para mim. E pegando o trancelim na mão da moça botou. E quando Branca de Neve na linda joia pegou, foi logo fechando os olhos. De momento desmaiou, pois o trancelim estava pela bruxa enfeitiçado. Cristão que o pegasse, ficava narcotizado. Caía ligeiramente num sono muito pesado. Logo a bruxa retirou-se com a maior ligeireza. Os anões, quando chegaram, tiveram enorme surpresa. Pegaram a moça dizendo: mataram nossa princesa. Quando levantaram ela, caiu tal trancelim. Branca de Neve acordou-se daquele sono sem fim e disse: graças a Deus, Jesus olhou para mim. Os anões lhe perguntaram: quem foi que te enganou com esta joia maldita? Branca de Neve contou que tinha sido uma velha que na mão dela botou. Agora, sobre a rainha, vamos falar novamente, que perguntou ao espelho com voz estridente se mais bela do que ela haveria outro vivente. O espelho disse: tem uma princesa capaz. Chama-se Branca de Neve, o capricho dos mortais. E não há mulher no mundo para imitar seus sinais. A rainha, ouvindo isso, ficou como uma serpente. Fez mais outras bruxarias e envenenou um pente, para assim poder matar a princesinha inocente. Depois que ela terminou a sua feitiçaria, passou nas 7 montanhas, entrou numa travessinha e na casa dos anões chegou às 12 do dia. Chegando, encontrou a moça, mesmo do lado de fora. Pôs o pente na cabeça da moça naquela hora, que ela caiu por morta. A rainha foi embora. Os anões, quando chegaram, a moça estava caída. Eles avistaram o pente, tiraram em seguida. Branca de Neve acordou-se, encontrou novamente a vida. Branca de Neve contou-lhes que estava perto da porta. Reapareceu uma velha com a mão ferida e torta. Com o pente envenenado, fez-me cair quase morta. Os anões disseram a ela: não confie mais em ninguém. Vindo aqui, mande embora, pois é o jeito que tem. Aqui nunca chegou um para te fazer o bem. É com você, Edu. Vamos lá, gente. Eu vou ter que voltar em alguns aspectos da história, mas não tem problema, tá? A gente vai que vai. Olha só, gente. Vamos começar, então, pelo final, né? Porque são... A bruxa, a madrasta, ela faz 3 tentativas de matar a Branca de Neve. E até de onde eu tenho pela memória, o Disney só traz a questão da maçã, tá? Então essa velha mascate, né, esses disfarces que ela usa, sempre com uma pessoa idosa, é uma mulher idosa. O oposto da beleza, né? Então, vejam, são 2 tentativas de matar a Branca de Neve pela vaidade. O trancelim, que é uma joia,
em algumas versões é uma fita branca, Uhum. e em outras é um cadarço de corpete, a primeira tentativa, em que a bruxa tenta sufocar a Branca de Neve. Ela amarra aquilo e sufoca. Vêm os anões e a salvam. Na segunda tentativa, outro objeto de vaidade, um pente envenenado. Ela passa no cabelo, cai dura. Vêm os anões e removem o pente e ela sobrevive. Tá? Finalmente vem a maçã. E a maçã não é questão de vaidade. Novamente, é questão da introjeção, da alimentação, mas a maçã, a gente sabe muito bem a representatividade simbólica na cultura. A maçã vermelha e bonita, ela representa a sexualidade, né? Que pode matar a Branca de Neve. Na verdade, é a morte da menina para o nascimento da mulher, o despertar da sexualidade, tá? Mas isso eu vou me aprofundar daqui a pouquinho, tá? Um pouco mais. Então, vamos analisar um pouco melhor a rainha e essa relação que ela tem com o masculino e que ela acaba transmitindo para a Branca de Neve, tá? Então a gente já falou do espelho e do caçador como figuras masculinas omissas e excessivamente passivas, né? O espelho que vê só pode ter olhos para sua rainha e filha, mas a filha só até se tornar adulta, porque o olhar do pai espelho para a beleza da filha soa incestuoso e mexe com as feridas da mãe madrasta ou da mãe bruxa, tá? Então a gente tem um contexto bastante dípico na história. Por isso que a madrasta quer matar a Branca de Neve. Ela quer efetivamente eliminar a concorrente, que é a questão do complexo edípico, tanto para homens como para mulheres. A competição pelo sexo oposto. Então os meninos vão competir com o pai pela atenção da mãe, e as meninas vão competir com a mãe pela atenção do pai. Tá? Então a gente tem sim, entre espelho, madrasta e Branca de Neve, um contexto aí que está edípico. Tá? A Branca de Neve está sobrando na história. Sai fora, o casamento aqui é meu, o que você está fazendo aqui? Você precisa ser eliminada. Tá? Isso é bastante perigoso para a mulher. Aliás, o complexo de Édipo, e eu não estou trazendo aqui o de Electra, que é o de Jung, e sim o Édipo freudiano, porque no complexo de Electra, a filha tenta simbolicamente matar a mãe. Simbolicamente, tá? Porque no mito de Electra, Electra efetivamente comete o matricídio, né? Por vingança em relação ao pai, porque ela tem ódio da mãe, Clitemnestra, em função do pai que foi traído e morto por ela, tá? Sem se dar conta, Electra, que o pai dela era terrível para a mãe, tá? Diga-se de passagem. Mas enfim, vamos falar do Édipo freudiano aqui por enquanto, tá? Por que é perigoso, tá? Quando nós estamos no complexo de Édipo, a gente, no geral, se identifica com o mesmo sexo para conquistar o sexo oposto. Então, o menino, no final do Édipo dele, se identifica com o pai para conquistar a mãe. É aí que ele se torna muito amigo do pai, que começa a alimentar uma profunda admiração pelo pai. E a menina vai fazer isso com a mãe para conquistar o pai, tá? Agora, esse caminho tem que ser muito bem feito no aspecto psicológico, porque senão vira uma coisa perigosa, tá? A menina ou a mulher ela pode se mimetizar à mãe, né? Abdicando da sua própria vida e desenvolvimento com uma temerosa admiração irrestrita pela mãe, que vai ser a senhora da sua vida. Né? O outro caminho é se identificar com o pai, num caminho homossexual, em que buscará uma mulher como sua mãe. Ou seja, se buscará se relacionar com a perfeição idealizada da mãe. Muito importante pontuar que não há nenhum problema aqui na homossexualidade. Zero. O problema é ela buscar um relacionamento homossexual que seja a mãe dela. Né? Ou seja, ela vai exigir de uma companheira, né, de um relacionamento que essa companheira tenha a mesma perfeição que a mãe dela. Né? Invertendo, como se ela fosse o menino buscando a mulher perfeita. Tá? Então, nenhum problema em relação à homossexualidade, mas sim essa questão de buscar essa questão idealizada. Tá?
Então a filha ela acaba nutrindo, né, a expectativa de atenção do pai, além das questões de amor, mas de seus interesses, gostos, trabalho, etc. Ela deseja conhecer aquilo que não representa apenas olhos para a mãe. Né? Então por isso que esse complexo de Édipo ele tem que ser muito bem trabalhado, né? Para a mulher ter uma relação boa e saudável com o masculino, independentemente da orientação sexual na qual ela se encontre, na qual ela se desenvolva, tá? Já os anões, gente, vamos pensar. Os anões são o primeiro contato da Branca de Neve com ânimos mais positivo, mas ele está, como na representação dos anões, fragmentado. Né? Ele ainda não está constituído, tá? Mas pela primeira vez ela tem proteção. Então é a primeira vez que ela tem um recurso masculino na história que começa a ser mais protetivo, mais desenvolvimento, né? É como se ela estivesse negociando com ânimos, tá? Os anões são criaturas da terra, tá? Eles são mineiros, eles buscam tesouros, né? Então eles estão com outros interesses, né? E eles têm essa representação de um adulto em miniatura, que geralmente é representado nas histórias como avarentos e hostis, né? Mas não com a Branca de Neve. Por quê? Vejam, eles têm um papel não sexuado, tá? Eles são adultinhos, só que eles são como crianças ou velhos, ou seja, o foco aí não é o desejo, não é o sexo que eles querem com a Branca de Neve, né? Eles não querem uma relação marital, eles não querem transar com ela. Eles fazem um acordo, você cuida da casa e nós te damos proteção. É essa mulher negociando com ânimos, né? Ela já começa a ser mais produtiva, ela já começa a ter um trabalho, ainda doméstico, que pode ser desenvolvido, mas ela já tem uma relação mais saudável com o masculino. Ela está num território masculino que está sendo muito mais saudável para ela, tá? Ela não precisa se preocupar com a beleza, porque não tem a questão da sexualidade inserida na relação com os anões. Entendeu? Então, nesse momento é que ela tem a oportunidade de enxergar o que é o mundo do trabalho, o mundo produtivo, né? Aquilo que o ânimos pode oferecer para ela enquanto mulher, né? E não ficar como a própria mãe, ou a madrasta no caso, né? Se preocupando eternamente tão somente com a beleza, tá? Vale destacar também, gente, que essa igualdade fraterna dos anões, tudo em sete, né? Tudo bonitinho, tudo direitinho, né? Até tem uma passagem, porque ela dorme na primeira noite numa da cama dos anões, né? E eles vão meio que alternando de hora em hora para que nenhum dos anões fique sem cama. Então cada um dorme uma hora. Então é uma relação extremamente fraterna, né? Eles são anões do bem, vamos dizer assim, né? Tudo é proporcional. Isso lembra muito aquelas nossas turmas de juventude, de infância, de adolescência, né? Que quando a gente vai amadurecendo, mas para quê? Para fugir da casa dos pais, para fugir do controle dos pais, para que nós possamos estar com os nossos iguais. Né? E não raro, gente, a gente acaba estabelecendo as nossas primeiras relações amorosas, afetivas, sexuais, nessas experiências de turma. Né? São nesses grupos fraternos que a gente acaba realmente chegando na primeira experiência afetiva, na primeira experiência sexual, né? E por aí vai. Né? Então, para Branca de Neve, os anões são um processo de transição do olhar do pai, lembrar do espelho, né? Para o encontro com o príncipe. Né? Ela está nesse meio de caminhos, ela está desenvolvendo ânimos, ela está amadurecendo. Tá? E quando ela morde a maçã envenenada, é que ela efetivamente, daqui a pouco eu vou falar da maçã, mas é que ela efetivamente vai despertar para essa sexualidade. Tá? Então, assim, gente, o fim do primeiro amor, que é a mãe, é mais fácil para os meninos que terão um objeto afetivo sexual na mesma forma da mãe. Tá? Mas para a menina é mais complicado, porque elas vão ter que fazer um movimento de transição com o pai, que é o Édipo feminino. Tá? O menino ele só tem um movimento, a menina tem que ter dois. Tá? Porque o objeto de amor é a mãe, então a mãe vai rejeitar, ela vai para o pai.
a mãe vai se queixar, ela volta para a mãe, e aí para o pai não ficar ressentido, ela se identifica com o pai de novo, e aí, enfim, vai por aí para reconquistar, tá? Então, assim, gente, coisas importantes desse trecho, tá? Primeiro é a gente parar e pensar em que muitas meninas saem de casa muito jovens para se casar, né? E isso muitas vezes é uma representação dessa fuga da casa dos pais, de uma maneira inadequada, sem essa experiência dos anões, vamos chamar assim, né? Das turmas, dos amigos, né? Da gente poder ter essas primeiras experiências fora da proteção paterna e materna, tá? Então, assim, sempre vão haver as queixas femininas de abandono e de serem preteridas pela mãe, que não lhe deu os atributos fálicos masculinos para serem desejadas pelas mães. Os atributos fálicos masculinos é o poder, é a atuação masculina. Os homens detêm o poder na sociedade patriarcal e a mulher ela tem que desenvolver esses atributos para também ser poderosa, para também poder exercer poder, tá? Então, a condição de não ter esse poder, né, muitas vezes é tida como uma herança amaldiçoada que a menina herda da mãe, né? E não raro a menina vai jogar na cara da mãe essa condição, viu? Tá? Então, uma forte tendência da filha é de passar o resto da vida desqualificando e criticando o amor materno, tá? Então, isso realmente é um perigo, tá? Nos contos em geral, o pai ruim obtém perdão. Já a mãe ou madrasta ruim, ou ela é morta, ou ela é castigada. Contigo, Gal. Bom, o Edu já deu mais um spoiler da maçã, mas nós vamos continuar assim mesmo. Vamos lá. Ninguém conhece a maçã. Ninguém sabia. Vamos saber novamente da tal rainha perjura, que perguntou ao espelho: terá outra criatura que possa ainda imitar essa minha formosura? O espelho disse: tem, a tua linda enteada, Branca de Neve é princesa, bonita como uma fada, os olhos vivos e atraentes, a pele fina e corada. Quando a rainha ouviu o que o espelho contou, fugiu-lhe o sangue da veia, de raiva se indignou e disse: aquela infeliz ainda não se acabou? Remexeu num catimbó, fez uma fruta excelente, da forma de uma maçã, mas de uma cor diferente. Quem comesse dessa fruta morreria de repente, pois uma banda era branca, a outra bem encarnada. Com drogas de catimbó foi a fruta preparada. Disse a bruxa: agora eu findo com aquela desgraçada. Transformou-se noutra velha, feia como uma serpente. A cabeça meia grande, meio pau em cada dente. A cara era para trás e as costas para frente. Vestiu-se no manto verde, preso com fita atrás. Um olho cego, olho torto, as unhas grandes demais. Quem a visse só diria que era a mãe de Satanás. E foi direto em procura da casa da enteada. Lá enganou a mocinha com a fruta enfeitiçada, dando um pedaço a ela da dita banda encarnada. Ela comeu e caiu ao chão desfalecida, e a bruxa retirou para o seu reino em seguida, deixando Branca de Neve no chão, deitada sem vida. Os anões, quando chegaram, foram avistando a donzela. No chão de olhos fechados, deram remédio a ela. Porém, não houve recurso para salvar a vida dela. E foram ligeiramente encomendar um caixão, mas sendo todo de vidro, com a máxima perfeição, e botaram a moça nele, partidos de comoção. Então o anão mais velho ficou bastante sentido. Mas Branca de Neve estava com um semblante colorido. Não havia quem dissesse que ela tivesse morrido. As suas faces coradas, iguais à moça na ativa. Eles olhavam para ela, com a mente pensativa. Diziam uns: está morta. Outros diziam: está viva. Escreveram o nome dela sob a tampa do caixão e levaram para o monte em forma de procissão. Fizeram dele um altar, onde faziam oração. É com você, Edu. Antes de você dar o spoiler, agora vai chegar o príncipe, tá? Porque o Edu vai dar esse spoiler, gente. Tá, então eu só vou na maçã
Tá, então eu vou na maçã e depois eu te passo a bola e a gente vai pro príncipe. A gente vai passar hoje, não vai ter jeito, tá? Se a gente cair, pessoal, a gente volta, tá? Para continuar. Mas eu acho que o Instagram vai fazer isso automaticamente pra gente. Então, assim, gente, o que que é a maçã envenenada? Então, eu já falei que tem essa questão da sexualidade, mas a gente pode entender a maçã como sexualidade enquanto maçã, não quanto maçã envenenada. Né? O que é Hum. um veneno no seu aspecto psicológico, simbólico? É a relação tóxica, gente. Tá? Uma relação envenenada é uma relação tóxica entre pessoas, né? Que agora, muito dessa discussão sobre relacionamentos abusivos, sobretudo vitimizando as mulheres, hoje as pessoas estão mais bem informadas com relação a isso, né? O que é uma relação tóxica? Né? Nesse caso, uma relação tóxica entre mãe e filha. Né? E a gente viu, para quem não viu, vai lá no meu IGTV ou vai lá no Psicoflix no YouTube e vai ver as questões de alimentação da Deméter e da Perséfone, que é um mito que eu trato lá. Tá? Porque as relações tóxicas, quando estão junto com a alimentação, que é uma das principais formas da mãe se relacionar com os filhos, isso gera transtornos alimentares. E vejam, o transtorno alimentar, ele acomete muito mais meninas e mulheres do que meninos ou homens. Muito mais. Né? Então, é algo realmente para se ter atenção. Tá? Vejam que a Branca de Neve é seduzida a morder a maçã porque é uma velhinha. Né? É uma senhora camponesa, um mascate, né? E aquele aspecto da vovó doce, né? Sem os atributos femininos que a gente está tratando aqui, sem beleza, né? Onde a beleza feminina há perigo. Tá? E nesse caso, ela não enxerga o perigo porque não há esses atributos de beleza, porque se trata de uma velha. Tá? Então, nesse caso, nessa história, a sexualidade acaba sendo tóxica, acaba sendo venenosa. Tá? O que é esse veneno da sexualidade? Em geral, gente, é a mãe que tem uma visão extremamente superlativa da sexualidade das filhas, quando ainda são jovens, quando ainda são adolescentes. As mães têm medo que as filhas sejam muito promíscuas, né? Que estejam fazendo sexo loucamente. Então, no geral, as mães exageram. Elas acham que as filhas estão assim, transando loucamente, a menina é virgem ainda. Né? Quantas adolescentes falam, mãe, pelo amor de Deus, eu nem beijei na boca ainda, você já está com essa conversa. Tá? Então, essa toxicidade, né? E o risco de transmitir à menina que sexo é uma coisa tóxica, que sexo é uma coisa perigosa, né? Ao invés de cultivar para essa menina uma sexualidade saudável, de orientação, de afetividade, né? De dar uma explicação, uma explanação para a criança, ou enfim, para adolescente, né? De uma sexualidade de uma forma mais saudável. Tá? Então a velhinha lá, que é a bruxa, está tentando levar a Branca de Neve à tentação, a feminilidade tóxica. Tá vendo? O sexo vai te derrubar, assim como a sua beleza. Tá? A bruxa ensina a feminilidade para a Branca de Neve, mas isso tem o preço da rivalidade. É como um chamado para competição. Então, vamos ver. Então, morder a maçã acaba expondo a sexualidade da Branca de Neve. Tá? E é isso que possibilita que ela seja vista pelo príncipe. Por quê? Porque ela está no caixão de vidro. A menina morre e dá lugar à mulher. Uma mulher que, por enquanto, ainda não está desperta, está morta. Tá? Mas a gente vê na história que a Branca de Neve não perde cor, né? O corpo não se deteriora. Né? Vejam, olha só a beleza eterna se manifestando a ponto de poder ficar num caixão de vidro. Né? Eu estou aqui, agora me veio até um insight da Eva Peron, que ficou exposta lá, a múmia mais bem conservada do mundo ficou exposta lá, porque era tida como uma heroína na Argentina, e é até hoje, e ao mesmo tempo uma mulher belíssima. Tá? Então, quando o príncipe olha para Branca de Neve, tá? Ele não está atraído apenas pela beleza, no feitiço que mantém a Branca de Neve corada.
mas pela sedutora passividade da mulher. É o que eu falei no começo sobre a Bela Adormecida. É fácil se apaixonar por um homem, né? Se apaixonar por uma mulher belíssima e passiva. Né? De certa forma, isso está no imaginário masculino, né? Via inconsciente coletivo. Então, um homem tem uma mulher que é perfeitamente lindíssima e que não contesta, que não reclama, né? Que não faz nada, fica lá passivamente aceitando as coisas, tá? Então, assim, a inveja, nesse caso, que é o grande tema, né? A madrasta invejando a Branca de Neve, ela não é totalmente nociva. Por quê? Porque ajuda a mulher a se encontrar, né? E a se encontrar dentro das suas qualidades femininas, tá? Então, eu sei que eu passei a live toda aqui reforçando a importância do homem do ânimos, tá? Mas isso não quer dizer que a vaidade, o lado afrodite da mulher, não seja importante. Muito pelo contrário. Esse arquétipo, ele é fundamental. E vale dizer que Afrodite, a grande deusa da beleza, da fertilidade, né? Mãe do amor, né? A Eva, que também morde a maçã, e a Branca de Neve, né? São formas de um mesmo arquétipo. Tá? É o arquétipo da Afrodite, só que ele está na forma aí da Branca de Neve. Tá? E aí eu vou passar a bola para você e depois eu encerro com o príncipe. Então vamos lá. Nossa, estou pensando bastante, mas vamos aqui para a história. Vamos lá, gente. E nesse tempo perdeu-se o grande príncipe Durval, filho de um grande rei da Torre de Bambiral. Era ele o único herdeiro da coroa imperial. O príncipe andava caçando, perdeu-se no grutilhão, ficou no bosque vagando, sem rumo nem direção, e foi sair sem querer aonde estava o caixão. O príncipe ficou suspenso quando avistou a donzela. Disse muito admirado, ó, que imagem tão bela! E na tampa do caixão viu escrito o nome dela. O príncipe disse aos anões, querem vender meu caixão? Mas os anões responderam a ele de prontidão, nós não podemos vendê-lo, nem mesmo por 1 milhão. Disse o príncipe, então me derem esse caixão de presente. Os anões disseram leve. O príncipe ligeiramente saiu levando o caixão, quase morto de contente. Porém, no caminho, o príncipe arrebentou o caixão com uma queda que deu. E com esse baque, então, Branca de Neve acordou-se, causando admiração. Pois a fruta enfeitiçada a moça botou para fora. O príncipe disse, princesa, senti que a ti amei agora. Vamos para o meu reinado para casarmos sem demora. O príncipe chegou no reino da Torre de Bambiral. Foi uma surpresa enorme para todo o pessoal. Aí preparou-se tudo para o grande festival. A madrasta da princesa para a festa foi convidada. E quando chegou no reino, que avistou a enteada, teve uma raiva tão grande e morreu envenenada. Branca de Neve casou-se com um grande príncipe Durval. Sua madrasta morreu com uma raiva infernal. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. É isso. É diferente, né, Edu? Não tem o beijo, né? É diferente. Né? Não tem o beijo, mas a versão do... É bem humorada, né? Eu acho assim, bem humorada. Mas é dos Grimm. É dos Grimm. Quem coloca o beijo para despertar a Branca de Neve é o Walt Disney. Tá? Acho que para dar aquele aspecto romântico, ele pega da Bela Adormecida também, né? Então ele dá aquele beijo romântico, um pouco mais para emocionar. Porque convenhamos, né? Na versão dos Grimm e essa que você está trazendo do cordel, desentalar a maçã da garganta não é a coisa mais romântica, tá? Mas o conto não tem disso, né? Eu acho que é o solavancos, né? Quer dizer, aquele acidente fortuito que acaba revolucionando a história, né? Então ela põe a maçã envenenada para fora, aquele pedaço de maçã, e enfim, ela desperta, né? A morte da madrasta também, ela tem várias versões, né? Os anões acho que empurram ela na versão do Disney, lá num abismo. Não tem água, assim, ela põe botas de ferro mágica, uma coisa assim, e ela dança até morrer. As botas é que dançam com ela, ela vai dançando lá até que ela morre, tá?
Mas vamos ao príncipe, né? O que é o príncipe? É o encontro com o ânimos. Tá? Então aí sim, um ânimos mais maduro, ainda jovem, é verdade, ele não é um ânimos que está totalmente desenvolvido, mas é um ânimos maduro, tá? Ou seja, ela está pronta para individual, ela está pronta para ser ela mesma, ela está pronta para o encontro dela sem as amarras maternas. Tá? É uma representação do encontro da mulher com a sua própria maturidade, tá? Porque é o ponto em que ela consegue tomar as próprias decisões e ser ela mesma. Tá? Então, uma vez mais, não é aquele encontro simplesmente romântico, né? De um casamento, a princesa foi salva pelo príncipe. Não, a representação simbólica é do ego feminino, né? Se unindo ao ânimos para um maior desenvolvimento, para um crescimento, né? Para um amadurecimento. Tanto que para por aí, o viveram felizes para sempre fica por conta, né, de cada um. Tá? Mas é isso da minha parte também. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né, contada aí em ritmo de cordel, sobre a inveja, a rivalidade feminina, né, e o desenvolvimento que a mulher tem para encontrar, para se encontrar. Eu espero aí também que contribua aí uma vez mais com esse universo feminino aí que está tão sofrido pelo masculino e também dos homens, tá? Para os homens também aprenderem a se encontrar e a lidar melhor com essa mulher moderna, que não é passiva, como está lá no caixão, mas também é uma mulher muito interessante, que pode ser uma companheira muito melhor e muito mais agradável do que a mulher passiva. Eu gostei muito também, aprendi bastante. Eu adorei a versão em cordel. E, claro, há todas as outras, mas eu fiz a escolha pela questão estética e para a gente divulgar também o cordel como forma de arte muito nossa, né? E que a gente precisa se inteirar mais, que é um universo fascinante. E eu e Edu, a gente está pensando em fazer mais umas lives, né, Edu? Vem mais coisa. Vamos. Acho que é uma parceria aqui. Eu acho que na próxima de Contos de Fada você me convide, então, para ir lá no Sba de Histórias. A novidade é que eu tenho agora um Instagram do Sba de Histórias. Então me sigam lá, acho que a maioria já deve seguir. E estou começando um pouquinho mais, tem o YouTube também. Eu vou subir um vídeo explicando o que é uma Sba. Então, quem tiver curiosidade, depois vê lá no Sba de Histórias. E é isso, gente. Agradeço pelo Edu, pelo convite. Foi muito legal, gostei demais de participar. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente, né, Edu? Que a gente faz, com a gente curte, a gente se diverte também com isso, né? E agradeço a atenção de todos. Obrigada pelo carinho. E obrigado, Pan, e obrigado, Giselda. Eu estou vendo aqui os comentários. Obrigado a vocês, tá? Sba de Histórias, IZBA, acento no A. Sba de Histórias. De histórias. Que será que é isso? É um espaço de narração de histórias, viu, Edu? Tem a ver lá com folclore eslavo. A gente depois vai conversar bastante sobre isso ainda. Vai ter muitas lives legais aí, tenho certeza. Com certeza. É bom porque a gente pesquisa e a gente aprende cada vez mais, né? Do um com o outro e também com vocês. Tá? Eu não sei se alguém tem uma pergunta. Se quiser mandar pergunta depois, a gente responde, né, Edu? Se tiver alguma dúvida, eu acho que é isso. Edu? Passamos do horário? Passamos quase 10 minutos. Ainda bem que o Instagram não derrubou a gente. Que ótimo. Então, também acabou. As musas também nos ajudaram nisso. As musas que o Severino lá conclamou logo de início. Pois é, foi lindo o cordel. Achei lindo mesmo. Muito bacana. Muito bacana. Tá bom? Tá gente, bom. então, beijo para todos. Para quem não me segue também, Psi Eduardo Queiroz. Também podem se inscrever no meu canal lá no Psicoflix, tá? Um beijão para todos e a gente se encontra na próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Edu. Até mais. Tchau. Tchau, Glau. Tchau.